Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos à primeira temporada da Bilive. É muito bom ter você aqui comigo de novo. Vocês sentiram nossa falta semana passada? Eu estou aqui para dizer primeiro desculpa por vocês não terem a Bilive na quarta-feira passada, mas foi por uma boa causa, tá? A Bilive de hoje vai estar extraordinária. Gente, vai começar a Bilive. Gente, como vocês viram no vídeo que eu gravei para falar sobre o programa dessa semana, nós falaremos sobre relacionamentos. Então, você que é noiva, você que é noivo, você que tá namorando ou que até mesmo já casou e tá enfrentando alguns probleminhas, algumas discussõezinhas no relacionamento, hoje nós falaremos sobre isso. Você vai conseguir entender o porquê esses pequenos conflitos acontecem. E eu não estou aqui sozinha para falar sobre isso. Eu trouxe uma pessoa, gente, imagina, tá somando muito a Bilive aqui. Vou falar um pouquinho sobre ele, tá bom? O Evandro Laone, ele é filho do Amauri e da Elisete, ele é empresário, ele é coach integral sistêmico, palestrante, ministrador oficial do curso Poder da Ação. Ele é meu coach, está há 13 anos casado com a Roberta e me ajuda. Você é o que? Ministrador do SOR? É isso? Exatamente, practitioner. Isso mesmo, gente. Esse daqui é meu coach, o Evandro. Evandro, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Imagina, que isso. Eu que agradeço o convite da Bruna, da Bilive, todo o pessoal que está aqui organizando. Valeu. Vamos ter uma noite muito agradável, que essa hora seja produtiva. Com certeza, gente. E será muito. Tenho certeza que você que está assistindo, o assunto é tão gostoso que vai te prender, gente. E vocês vão levar esse assunto pra vida. Porque nós conversamos um pouquinho na minha sessão de coach sobre isso. E é extraordinário, sério. Vocês vão levar pra vida mesmo. Evandro, a palavra coach, ela tá um pouco na moda, vamos dizer assim, né? O que é um coach? Quando me perguntam o que é um coach, eu prefiro começar dizendo que não é coach, que fica mais fácil, né? Um coach não é terapia, coach não é aconselhamento, coach não é mentoria. Então você vê muita gente que você pergunta assim, se você se formou em coaching onde? A pessoa fala, não, eu sou coaching, porque eu ensino as pessoas, eu dou dicas para as pessoas sobre educação física ou sobre alguma coisa e a pessoa se denomina coaching, porque a palavra coaching quer dizer treinamento, coaching, treinador. Então, o que é coaching? Não sendo nada disso que eu disse, é um profissional que usa um método. Coaching é um método comprovado cientificamente que faz você descobrir onde você está hoje, o seu estado atual, e chegar no teu estado desejado. Então, para você passar por um processo de coaching, você precisa ter metas e objetivos. Eu estou deprimido, eu estou me sentindo mal, você vai num terapeuta. Então eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu não consigo realizar, não estou conseguindo focar, aí você procura um coach. Então um bom coach vai pegar você com a sua meta, teu objetivo, vai te levar a realizar isso, fortalecendo as suas crenças fortalecedoras e deixando você mais apto. Ou seja, nós vamos pegar, sabe, uma mesa de som, que aqui a gente tem várias, tem um monte de botãozinho, nosso cérebro é assim. Então um bom coach vai colocar essa sintonia exata para o som sair perfeitamente e você chegar no objetivo. E qual que é a diferença, né? Tem o coach e tem o coach integral sistêmico que é o que você faz. Que é a minha formação. Isso. Qual que é a diferença entre eles? Bom, FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. O que é esse negócio de coaching integral sistêmico? Existe o coaching tradicional, que é o que esqueci o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. Tim Gary, que fez o livro O Jogo Interior de Tênis, ele começou com as ferramentas do método. Foi o primeiro a fazer um método focado para o mundo business, né? Depois vem o Tony Robbins e coloca isso na vida da pessoa, é onde entra o termo Life Coach. Depois chegou uma frase também muito famosa, assim como coach, que é inteligência emocional. Que o Daniel Goleman veio com isso. E o Paulo Vieira, em 2003, entrou nessa imersão de conhecimento e pegou inteligência emocional com o coach tradicional, com a reprogramação de crença
e criou o coach integral sistêmico, entendendo que nós somos sistêmicos. O Evandro que está aqui, por isso que eu sempre gosto de dizer, eu sou o Evandro, filho do Amaury e da Elisete, porque o Evandro que está aqui não é só um coach. Eu tenho minha família, eu tenho os meus amigos, então eu preciso cuidar de todos esses pilares. Se eu focar só no dinheiro, é capaz de eu ficar tão rico ou tão pobre que eu só tenha dinheiro, perca todo o resto. Então, o coach integral sistêmico é integrar essa roda da vida e você ter uma vida abundante. Isso que o coach integral sistêmico prega. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Nós estaremos focados, então, no pilar conjugal, vamos dizer assim. Exatamente. Mas, igual, nas nossas sessões de coach, você não só está falando da parte conjugal, mas também profissional, financeira e tudo mais, né? Exatamente. Você não foca só em um. Exatamente, porque, dá um exemplo. Teve uma cliente minha que ela chegou na sessão dizendo, olha, eu quero melhorar o meu pilar conjugal. Eu falei, ok, vamos trabalhar o seu pilar conjugal. E eu falo um pouquinho, o que está acontecendo? Ela falou, eu estou muito explosiva, eu trato mal meu marido, eu não estou sendo uma esposa ideal para ele, eu não estou cuidando bem dos nossos filhos. E interessante, fala mais. E essa pessoa foi falando, ou seja, daqui a pouco ela, na causa desse problema, o que acontecia com ela, onde desencadeava toda essa reação, era um problema financeiro que ela vinha passando, dívidas que ela tinha acumulado. Então, a causa do pilar conjugal estar com um problema era o pilar financeiro. Sim. Então, nós identificamos, a meta dela era melhorar o relacionamento. Então, isso não é meta, mas não vamos entrar nesse mérito agora. E a gente descobriu que o que ela precisava fazer era organizar a vida financeira dela. Fizemos um plano de ação, montamos uma meta, ela resolveu esse pilar, o pilar conjugal melhorou, com os pais melhorou, com os filhos melhorou e tudo melhora, porque normalmente quando a gente tem um problema a gente só olha para ele e não enxerga a causa. Então um bom coach ajuda você a enxergar o estado atual, qual é o real problema que você tem. É isso mesmo. E hoje nós iremos falar sobre relacionamentos. Eu até falei, muitas noivas até me mandaram direct depois que eu postei o vídeo, falando assim, Bru, realmente, eu tô com você do meu lado, na organização, só que às vezes eu tô vendo que eu tô ficando muito estressada. É um monte, igual que eu falei, é um monte de sentimento junto. Tem a ansiedade, tem o medo. Então, hoje, sobre o assunto que nós vamos falar, pode também ajudar as noivas a ter essa organização tranquila também, né? Pode não, vai. Certeza absoluta. Fique até o final. Se o seu marido estiver aí, chama ele para assistir. Ou se você é um homem e está assistindo, chama a tua esposa. Se você tem problema de relacionamento com teus filhos, meu filho tá impossível, é adolescente, não me obedece, ou só faz coisas que eu não gosto, chama ele para assistir também. Mas com certeza essa live de hoje vai ajudar você a entender os comportamentos e por que algumas coisas acontecem. Então vamos lá, vamos começar, pessoal? Vamos embora. Vamos embora, Evandro, pode começar então. Vou pedir para o pessoal colocar aqui a nossa apresentação, preparei o material para a gente usar. Coloca na tela para mim, por favor, o pessoal de casa acompanhar comigo. Então vamos lá, gente, nós vamos falar de perfis de personalidade. O que é isso? Então quando nós nascemos, nós trazemos no nosso DNA a capacidade de desenvolver 4 perfis, sendo que um deles já vem em nosso sistema. Eles serão responsáveis pela maneira que iremos conduzir a nossa vida, como vamos nos relacionar, amar, sentir, compreender todo o universo à nossa volta, ok? Então, quando você nasceu, você já nasceu com um perfil de personalidade. Você já ouviu falar assim, olha, essa criança ela tem uma personalidade muito forte. E há uma outra criança que é mais quietinha fala assim, ela é sem personalidade. Não existe isso. Todos têm personalidade e você vai entender hoje na nossa live quais são as personalidades, por que isso acontece e como eu me relaciono com cada um desses perfis. Porque, vou dar um exemplo até antes de entrar nos perfis. Sabe aquele grupo de WhatsApp que você tem? E aí sempre tem aquele cara que manda vídeo de piada, vídeo de comédia, aqueles vídeos que você abre, é só baboseira, para fazer você rir, nada dele é sério. Ele manda alguma coisa, começa um texto sério, tem uma pegadinha, tem uma piadinha que você vai rir. Tem aquele outro que raramente se posiciona, mas quando ele se posiciona ele traz uma informação interessante. Tem um então que nunca dá a luz, ele nunca escreve nada.
Você tá lá só para fazer Exatamente. E tem um outro que gosta de gerenciar o grupo. Olha, vamos parar, vamos deixar o grupo mais... Ele começa a criar regras nos grupos, não é assim? O grupo do WhatsApp é o mais perfeito para a gente colocar aqui nessa brincadeira. Eu estou falando para você, você já está pensando nas pessoas. Ah, realmente, eu sou assim, eu mando vídeos, eu mando brincadeiras. Quando o grupo está muito parado, eu já falo, gente... Já pensa na pessoa que faz isso, né? Já pensa, vamos agitar esse grupo, está muito quieto. E tem outras pessoas que não. Então vamos começar. Eu quero que você pegue papel e caneta e preste atenção que eu vou explicar agora os 4 perfis de personalidade. E eu quero que você veja qual que você se identifica. Porque tem um teste que você faz, e depois no final eu vou explicar como você pode fazer se você se interessar, que você faz o teste e sabe exatamente qual perfil você é. Mas o seu perfil principal eu tenho certeza que você já vai descobrir. Ó, tá? Tem pessoal já falando, sou eu. Olha lá. A Lúcia, obrigada, viu, Lúcia, por estar participando. Já colocou aqui, ó, sou eu. E o pessoal já está começando a se manifestar. Exatamente. Já. Aí também já está começando? Exatamente. Então vamos lá para o nosso segundo slide. Para compartilhar com a turma, pode apertar mais uma vez. Isso, mais uma vez. Mais uma vez. Até isso, dominante. Pode passar. Pode passar mais uma vez. E segura aí. Compartilha com a turma. Vamos lá, gente. Primeiro perfil, dominante. Já teve gente que já falou, ah, sou eu. Ah, é minha esposa. Ah, ela é dominante. Ah, ele é dominante. Qual é a necessidade básica do dominante, gente? Está escrito ali. Controlar e realizar. Como são essas pessoas? São pessoas visionárias, determinadas. São um pouco impacientes. Precisam de objetivos novos, querem sempre mais, são muito diretas. Tem o rótulo de insensíveis, mas nem sempre são, ok? Entregam resultados sempre acima da expectativa e tem uma visão de longo alcance. Ou seja, aquela pessoa que fala assim, não, já estou enxergando lá na frente. E qual é a pergunta predominante do dominante? O quê? Então você chega e pergunta para um dominante assim, vamos realizar um projeto comigo? Estou com um projeto aqui. Ele vira e fala assim, tá, mas o que é isso? O que você quer que eu faça? É sempre o quê? O quê? O quê? Vamos numa festa? Ele fala assim, mas o que é essa festa? O que vai ter lá? Então o dominante, como ele quer dominar, ele precisa saber do que você está falando. Se ele não entendeu, ele não puder estar no controle daquilo, ele sai fora. Então o dominante, ele é aquele cara que você tem uma rodinha de 5 pessoas que nunca se viram e de repente está todo mundo assistindo ele falar. Ele já toma a posse. Se o assunto, ele coordena o assunto. Ele consegue fazer com que as pessoas sigam a ideia dele. Se você pedir para um dominante desenhar onde ele mora, ele desenha um mapa, porque ele tem uma visão de cima. Então normalmente são líderes, são gestores de equipe, são aquelas pessoas que carregam pessoas junto com ela. No relacionamento, dominante é aquele que tudo tem que ser do jeito dele. Na família, o jantar, onde que vai comer, como que vai ser a festa de casamento. Ele não se posiciona, mas quando ele se posiciona, tem que ser do jeito dele. Lembra que ele está preocupado com o quê? Então, vamos casar? Vamos, ele decidiu que vai casar. Ok, então ele está preocupado, o que vai ser? Como é que nós vamos fazer essa festa? Aí você decide, eu quero buffet, eu quero convidados, eu quero isso. Ele dá pouco palpite nisso, mas ele tem que estar em cima. A palavra final é sempre dele. Aí ele pega você, eu já vou te falar o outro perfil, mas fala assim, não, vai na frente, vai lá, reúne, vê quais são as 3 empresas que você acha melhor, depois você me dá um resumo e eu decido. Então ele quer sempre decidir. Esse é o dominante. Volta lá na tela. E qual é o animal que representa o dominante? Para a gente olhar junto. Põe na tela para mim. Isso lá, isso. A águia. Então a águia, ela tem uma visão de longo alcance. Ela tem a necessidade, ela sempre quer controlar também a situação e precisa realizar. Então, vai aí, você que se identificou, coloca. Já estão colocando aqui, ó. O Henrique já compartilhou. O que eu faço com a minha mulher? Ela é dominante. Já vamos chegar lá, Henrique. Fica até o final que hoje você vai ter um insight, tá? O Fernando perguntou se tem perfil teimoso. Já vamos chegar lá também, com certeza tem. Mas esse é o perfil dominante. Então, quem se identificou já anota, sou eu.
Quem identificou a esposa, o chefe, alguém da família, o pai, a mãe, o irmão, coloca que vai ser importante para depois você aprender. Papel e caneta, hein, pessoal? Isso daí é pra vida, então já vão anotando, sério. Exatamente. É sensacional. Tá bom? Passa lá, faça no seu papel, na sua caneta, pode passar o slide. Faça uma cruz assim, tá? Para você anotar. Você coloca aqui no primeiro perfil dominante, a pergunta predominante dele é o quê? Tá bom? E vamos pro outro agora. Esse agora, muita gente vai se manifestar. Pode passar. Extrovertido. Como o próprio nome diz, vamos lá, compartilha com o pessoal para eles lerem comigo. O extrovertido ele tem uma necessidade básica, que é se relacionar e ser reconhecido. Então ele necessita de relacionamento, de pessoas próximas dele. Então ele mede o sucesso dele pelo reconhecimento. Ele é comunicativo, expressivo, é amigável, é otimista, persuasivo, confiante, carismático, ele é sanguíneo, né? Ele é emotivo, ele assiste Titanic 10 vezes e chora as 10 vezes. Ele conhece gente assim, gente? Ele necessita de conexão com as pessoas. Quer matar um extrovertido, isola ele, deixa ele sozinho, ele não aguenta, ele precisa de conexão com as pessoas. Ele tem um sexto sentido muito apurado. É aquela pessoa que vai no mercado e faz até amizade, na fila de banco. Exatamente, ele sabe, pode voltar lá, deixa lá, eu vou acabar de ler. Ali, ele sabe o que as pessoas querem ouvir. E normalmente são os melhores vendedores. São os melhores para montar a equipe, motivar a equipe, falam em público sem dificuldade, então ele fala muito bem, ele acaba se tornando não muito confiável, porque como ele não sabe dizer não, o amigo dele, vamos numa festa hoje, ele, vamos. Aí se na hora que ele estiver saindo, passar um outro amigo na porta, leva ele. Porque ele não sabe dizer não, ele não quer desagradar as pessoas. Então ele acaba não sendo muito confiável por isso. E ele não gosta de rotina, por isso ele é muito criativo. Ele sempre quer fazer algo de um jeito novo. Esse é o extrovertido. Pode tirar o slide. Eu quero já ter um monte de gente que já deve estar colocando, porque esse é o perfil que você mais encontra, graças a Deus. O Wallace Pires, o nosso amigo, super parceiro fotógrafo, falou assim: essa cruz tem um propósito, quer dizer que só por Deus. Aqui o dominante sou eu e a onça minha esposa. Domino a onça todo dia. Então o extrovertido, a pergunta predominante dele é quem? Então você fala, vamos realizar um projeto junto? Ele fala, quem vai realizar? Quem vai estar nesse projeto? Festa, você chama ele para uma festa. Cara, vamos para uma festa? Ele pergunta, quem vai na festa? Ele não está preocupado com a festa. Aí o noivo é extrovertido. A noiva fala assim, bom, vamos casar? Ele, vamos. A lista de convidado deixa comigo. Ele fala, mas e todo o resto? Não, o resto você cuida, e todos os preparativos que está acontecendo na festa, ele está se preocupando e olhando para, ele está pensando no que as pessoas vão sentir no dia da festa. Ele quer saber qual é a emoção, ele não está preocupado com a formalidade. Ele quer saber, ele quer a melhor bebida, ele quer a melhor cerveja, ele quer o melhor uísque, ele quer o melhor buffet, porque ele está preocupado, ele quer agradar as pessoas no dia do casamento dele. Então o extrovertido, ele é aquela pessoa que está sempre de bom humor. Então você chega num lugar, é o perfil mais fácil de você identificar, é o extrovertido. Num grupo de WhatsApp, então, é o mais fácil de você identificar, porque ele está sempre de bem com a vida. Pode estar acontecendo uma coisa triste, ele pega as pessoas e consegue fazer as pessoas ficarem de bom humor. A pessoa chega com um problema, ele dá 10 soluções. Então normalmente são as pessoas que nós queremos estar perto. São aquelas pessoas que fazem o nosso dia ser diferente. Então já vamos começar a olhar. Se você que identificou que você é extrovertido e tem uma esposa ou um marido dominante, o dominante normalmente fala para você uma frase. Para de ser babaca, para de ser palhaço, deixa de ser irresponsável. Porque o extrovertido é um pouco irresponsável. Porque ele está mais preocupado com as pessoas do que com os objetivos. O dominante, quem lembra? Necessidade básica do dominante é realizar. Ele está preocupado com a tarefa. As pessoas ficam em segundo plano. Invertendo a roda, o extrovertido está preocupado com as pessoas. As tarefas ficam em segundo plano. Ok? Tem o pessoal da Lab 3 aqui já rindo. O pessoal tá tudo organizando aqui. Exatamente. Na live. Já estão pensando, já estão rindo aqui. Vocês estão se identificando, pessoal? Vai me deixando aqui os comentários que eu tô seguindo todos, tá? Já tô lendo todos e tô super curtindo todos os comentários. E qual é o animal que a gente representa? O nosso amigo extrovertido?
não podia ser diferente. É o papagaio, porque ele é falante, ele fala, se comunica bem, é sempre espontâneo, ele não consegue ficar quieto. Então você chega num lugar, sabe aqueles lugares que você fala assim, ó, psh, psh, para. É o extrovertido. E tem uma característica interessante o extrovertido. Ele costuma chegar atrasado, porque ele acha que o evento só começa quando ele chega. Então ele chega na igreja, tá todo mundo lá já em silêncio, mas ele chega cumprimentando todo mundo. Ele não está preocupado, ele chega na festa, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, se bobear, ele cumprimenta o pastor, o padre, ô, cheguei, tudo bem, pode continuar aí, estou aqui. Então ele faz questão de ser enxergado, de ser visto, ok, gente? Então quem se identificou, coloca, lembrou de um irmão que é assim, é importante você colocar as pessoas que você acredita que são assim, porque depois eu vou explicar como que você se relaciona com cada um desses perfis, beleza? Vamos para o nosso terceiro perfil. Então aqui dominante, aqui extrovertido e lá o paciente. Então passa lá. Necessidade básica, compartilha com a turma. Tem a necessidade básica. Ele quer segurança e paz. Então, gente, entenda a necessidade básica como ar. Ele não respira se ele não tiver segurança e paz. Então ele tem a necessidade de ouvir as pessoas, entender o porquê. São pessoas que preferem a zona de conforto. Elas são indecisas, são cautelosas, planejam tudo, não suportam conflito, não gostam de mudanças, sempre pensam no que vai acontecer. Você fala, olha, vamos fazer isso, ele pensa no que pode acontecer se isso der errado. Essas pessoas gostam de coisas previsíveis. Então não chega para um paciente com uma notícia de última hora que não vai funcionar. São calmos, carinhosos, adoram conversar e ouvir as pessoas, são conciliadores, então é aquela pessoa que num conflito ela sempre consegue unir as pessoas novamente, são empáticas, são os melhores amigos, então é aqueles amigos que a gente não, sempre nas horas difíceis chama eles, são confiáveis, extremamente confiáveis, planejam muito bem, são leais, tem o perfil de passar muitos anos numa mesma empresa e relacionamentos, tem poucos relacionamentos, mas relacionamentos muito duradouros e precisam de informação antecipada para analisar tudo. Então, esse é o paciente. E a pergunta predominante do paciente é quando? Então vamos lá no primeiro perfil de novo, dominante. Cara, vamos fazer um projeto comigo? Ele fala, o que é esse projeto? O que nós vamos realizar? Pergunta para o extrovertido. Vamos numa festa? Quem vai estar lá? Pergunta para o paciente, vamos para uma festa? Ele fala quando? Porque ele quer se preparar. Então, por exemplo, o extrovertido ele gosta de fazer surpresa de amor, ele gosta de fazer festa surpresa para a esposa. Aí a esposa é paciente. Aí ele pega, organiza tudo e a esposa chega e ele faz. Meu amigo, você arrumou uma encrenca. Porque não é que ela achou ruim a sua festa. Eu quero que você entenda isso. Não é que ela não gostou da surpresa, mas com ela tem que ser tudo antecipado, tem que ser combinado. Um exemplo, que é coisa do dia a dia. Isso é bacana a gente falar. Vamos almoçar, vamos jantar num japonês amanhã, amor? Aí a esposa ou o marido fala, vamos. E essa pessoa é paciente. Aí quem está falando com ela é um dominante ou um extrovertido. Em cima da hora deu vontade de comer carne. Ele fala, vamos na churrascaria. Aí ele fala, amor, mudei de ideia, nós vamos na churrascaria. Aí ela fala, não, peraí, nós combinamos que nós íamos no japonês. E aí o dominante fala, mas é tudo comida, o que tem? Você vai criar caso por isso? Lembra que ele precisa de... Ela já se imaginou comendo salmão, ela já pôs a roupa exatamente certa para ir pro restaurante japonês. E ela escolheu um restaurante japonês, não muda o restaurante, que você vai fazer a Terceira Guerra Mundial acontecer. Por coisas, se você atrasar no compromisso com o paciente, você está ferrado. E daí começam os conflitos no relacionamento, exatamente. Gente. Então vocês estão começando a entender o perfil de cada pessoa. E a partir, você entendendo o perfil, você sabe o jeito que você deve agir. Exatamente. Aí falando de novo de noivos que estão passando por esse processo de organizar um casamento. Aí vamos dar o exemplo agora de um dominante e de um paciente. O paciente está preocupado, muito preocupado, ele é muito ansioso.
Porque como ele planeja muito, ele quer que tudo aconteça da melhor maneira. E o dominante, se der errado, ele fala, deu errado, vamos mudar. Mas para o paciente, aquilo pode ter sido uma coisa horrível. Um exemplo de uma cliente minha. A gente, em sessão, eu perguntei para ela, bom, qual o dia mais feliz da sua vida? Ela falou que foi o nascimento do filho. E qual foi o pior dia da sua vida? Ela falou, foi o dia do meu casamento. Eu falei, mas parece que você não ama o seu marido? Ela falou, não, meu marido, ela tinha dado uma nota altíssima no pilar conjugal. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, aconteceu tudo diferente do que eu planejei. O meu marido, eu combinei uma coisa com ele, na hora ele fez outra. Eu fiquei tensa, era para acontecer, era para ter uma abertura, mudaram a música, era para fazer assim, mudaram na hora, ela ficou a festa inteira angustiada, se sentindo mal, porque ela era paciente. Depois que ela fez isso, ela falou, se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria tido o melhor dia de casamento da minha vida. Porque eu entender muitas coisas, como me relacionar, e o meu marido, para ele, era importante mudar as coisas, porque lembra que o dominante quer estar no controle. Então, se não foi ele que decidiu aquilo, ele vai criar um jeito de mudar. Só pelo simples fato de não ter sido ele que decidiu. Não foi ele que escolheu aquilo. Então, ele acha um jeito de mudar para ele se sentir bem. Ok? A Beatriz, que é noiva Believe, já está falando aqui, eu infarto. Você infarta se mudar, então? Então, Beatriz? Beatriz. Não, a Bia, possivelmente ela é paciente. Então, Bia, o seu esposo, para ele ter um relacionamento feliz com você, porque eu tenho certeza que é isso que ele quer, ele precisa combinar com você antes. Se combinar com você antes, planejar colocar no cronograma, que o dominante odeia cronograma. O dominante ele já enxergou tudo e ele realiza, mas ele não gosta de cronograma. Então o que você tem que fazer? Você faz o cronograma e só fala para ele, ó, dia tal hora você vai estar em tal lugar. O dominante vai conseguir realizar. Agora, faz ele sentar e olhar um cronograma, aquilo estressa tanto, é tão maçante para ele, que aí começam as discussões. Aí olha só o que acontece. Aí o paciente fala assim, mas é o nosso casamento, você não está se importando com o nosso casamento? É um dia tão importante. Ele fala, não é que eu não estou me importando, tem que cuidar de outras coisas. Depois eu resolvo isso. Para ele, tudo é muito prático. Lembra que tem um rótulo de insensível? Mas não é que ele seja insensível. Muitas vezes pode até ser. Mas não é que ele seja. A natureza dele diz que ele vai viver o casamento na última semana. Então na última semana ele começa. Vamos lá, como é que tá isso? Aí você fala, agora na última semana, um paciente, né? Agora você vai olhar para o nosso casamento. Agora você vai se preocupar com que buffet que eu escolhi. Agora, como é para ele não vai mudar o buffet. Mas ele vai só organizar de maneira prática, eficiente, para que ele se desgaste o menos possível. Mas no dia da festa, o dominante vai assumir o microfone, vai cantar. Pode ser a melhor banda, ele vai lá e vai cantar porque ele quer assumir o controle de tudo. Ele que vai falar o discurso, ele que vai dizer isso, ele que vai pegar os organizadores de casamento que até então nem ouviram a voz dele, mas ele chega na hora, então vamos lá, como é que é a entrada aqui? Aí ele fala, a entrada é assim, 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 não, tá bom, mas eu não quero essa entrada assim não, muda agora. Muda, quando o paciente ouve a palavra muda, ela fala, tá mudando o quê? E aí chega a noiva, abre a porta do carro e ela pediu para colocar umas orquídeas na porta e o dominante mandou tirar. Já começa ali. Se você entende que o seu marido é dominante, você flexibiliza, a gente vai falar um pouquinho disso, e você consegue não estragar um dia tão importante ou um momento tão importante. E a gente está focando em relacionamento, casal, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo são noivos, mas a importância disso no relacionamento com o filho. Sim, total. Muitos pais dizem que o filho paciente, que você percebe rapidinho na criança qual o perfil que ela é. Então a criança que o pai fala, filha, põe a minha filha, dominante. Filha, vamos colocar uma roupa. Ela, tá bom. Ela vai lá escolher, não filha, põe essa aqui rápido, que eu também sou dominante. Coloca essa aqui, não quero essa. Se eu fizer ela colocar aquela, ela vai chorar, ela vai se irritar, aí eu posso olhar para ela e dizer, mas caramba, como é que pode? Tá brigando por causa de uma roupa, mas é porque eu decidi. Então eu aprendi a lidar com ela. Então eu faço, filho, eu já deixo duas opções, filha, você escolhe essa ou essa. Então eu dou pouca opção, você começa a aprender, porque é criança, então você consegue lidar. E se o pai é dominante e o filho é paciente? Em cima da hora o pai muda tudo. Porque não é porque você é adulto que você é assim. Quando você era criança, a Beatriz que falou que ela precisa de previsão, você pode olhar a Bia, não é de agora. Quando você era criança também era assim, na escola era assim, você nasceu assim. Lembra lá do primeiro slide nosso? O seu DNA principal é paciente.
Então você precisava de previsão. Quando os seus pais mudavam alguma coisa, para você era muito ruim, te deixava mal. Então o paciente normalmente é aquele quietinho, que fica ali no canto, e o pai fala assim, meu filho é tímido, meu filho tem TDAH, como é que é? Como é que chama? Minha mãe TDAH. sabe. TDAH. Que é a criança que tem déficit de atenção. Não, o déficit de atenção é o extrovertido, porque ele não foca na aula, ele só foca nos colegas. Então o extrovertido ele tem déficit de atenção, porque ele está preocupado com os coleguinhas, não está preocupado com o resto. Então, olha a profundidade desse conhecimento que você está tendo aqui. Se você enxerga que seu filho é assim, muitas fichas caem para você. Então, por isso que eu falo, essa live de hoje é pra vida. Pode ser que tenham muitos noivos que eu sei que estão nos assistindo. Então, você sabe lidar com a organização do seu casamento, sabe lidar com o seu relacionamento e mais, quando vocês tiverem filhos, vocês vão estar sabendo como lidar também. Exatamente. Então, é muito bacana. Vamos lá para o nosso... E o animal que representa? A pomba da paz. Porque a necessidade básica do paciente é paz. Então, se tiver conflito, ele vai dar um jeito de acalmar todo mundo. E é assim, ele perdoa 200 vezes. Você erra com o paciente, ele perdoa. Você erra de novo, ele perdoa. Ele perdoa muitas vezes. E o dominante não perdoa muitas vezes. Então, no relacionamento, você olha e fala, caramba, eu já te perdoei por isso, eu nem volto mais a falar disso. Mas você toda hora volta no passado. Porque o dominante ele tem essa defesa de usar dados e fatos contra alguma coisa. O paciente não. Como ele não quer conflito, ele trata aquele problema naquela hora. E o que aconteceu no passado ficou lá no passado. Então você começa a perceber que não é porque a pessoa é rancorosa, guarda mágoa, é porque ele é dominante. E o dominante vai sempre usar dados e fatos para comprovar alguma coisa. O extrovertido vai usar sempre as pessoas. É porque a Bruna me convenceu a fazer isso. Eu fiz isso porque o Joãozinho falou para eu fazer. Ele sempre... porque ele é extrovertido. O dominante não. O dominante fala assim, não, é minha filha. Quebrou o bracinho agora, recentemente. Eu falo assim, não, eu fiz. Eu errei. Minha esposa, preocupada com ela, falou, filha, desculpa. A mãe falou, mas você não teve culpa, não. Então o dominante, ele assume a responsabilidade. E o paciente, o extrovertido, os amiguinhos. Foi porque os amiguinhos fizeram. E o extrovertido e o paciente, ele é aquele que fica na boa, fica na dele, ele evita o máximo de conflito possível. O que ele puder fazer para não ter conflito, ele vai fazer. Ele morre para não ter uma briga. Entendeu? E vamos para o último, o quarto perfil, que é o analítico. Necessidade básica do analítico. Agora muita gente vai dizer, é minha esposa, é meu marido. A necessidade básica, o ar dele, põe na tela, ter razão. Então o analítico, ele tem que ter razão em tudo. É aquela discussão que a última palavra é sempre dele ou dela. Então não vai ter uma discussão que vai começar sem a última palavra, nem que seja assim, bom, acabou. Tem que ser do analítico. Então como que ele é? Ele faz tudo que o paciente faz, porém ele faz com tarefas. O paciente é com pessoas, o analítico é com tarefas. Então o analítico é detalhista, é organizado, é precavido, é meticuloso, é objetivo, é justo, ele é muito seco, legalista, teórico, estudioso, sistemático. Normalmente tem o rótulo de pessimista, porque lembra que o paciente ele se preocupa com o que vai acontecer com as pessoas, o analítico se preocupa com o que vai acontecer com a situação. Então quando você fala, vou fazer um projeto, é aquele cara que joga um balde de água fria. Ele começa, mas você já viu isso? Você já viu isso? Você já viu que tem 3 concorrentes no mercado que estão fazendo a mesma coisa que você? Você já viu que isso acontece? Você já viu? E começa a colocar um monte de lenha na fogueira. Estão sempre preocupados como as coisas podem acontecer, não as pessoas, com as coisas. Ele acha que é todos os pilares. Então você que está aí falando assim, eu sou esse. Não, eu sou esse. Não, eu sou esse. Agora está achando que você é esse. Um monte de gente está perguntando. Você eu acho que são todos. Você é analítico. Se ele precisar fazer algo, ele vai fazer muito bem feito. Ninguém faz nada tão bem feito quanto o analítico. Ele não se permite errar. Então quando ele erra, você fala, mas caramba, deixa pra lá isso. E ele fala, não me permito, eu não admito que eu errei. Ele não se permite. Por isso, ele planeja muito antes de qualquer ação. E a pergunta predominante do analítico, como?
Então você fala assim, vamos realizar um projeto junto? Ele fala, como? Como nós vamos realizar isso? Vamos para uma festa? Ele fala assim, como vai ser essa festa? Vamos viajar? Aí é o cara que vê se você está com o documento do carro em dia, é o cara que vê se você calibrou os pneus, se o tanque está cheio, se ele olha todos os detalhes. Então o analítico, ele é uma peça fundamental no processo, porque normalmente o analítico é aquele cara que consegue prever todos os possíveis problemas que você vai ter. Então, trazendo de novo para o relacionamento, como que é um analítico na organização de um casamento? É aquele que quer todos os detalhes. A Believe oferece um sistema de gestão, né, Bruna? Isso, um software online, que ela acompanha, tem um checklist, tudo bonitinho, com data que você precisa estar finalizando cada tarefa, tem a parte de custos. Então, a gente colocou tudo dentro de um software, o que você colocava em planilha de Excel. Então, quem utiliza muito, que tem noivos que nem olham às vezes, nem querem, mas aqueles que utilizam com certeza são analíticos, né? Exatamente, é isso que eu queria dizer. Porque se eu contratar o casamento com a Bruna e ela me falar que tem um software, eu não vou acessar esse software. Mas a minha esposa é analítica. Ela vai olhar esse software todo santo dia. E se a Bruna disser que meio-dia vai ter uma informação, meio-dia e 5 minha esposa está ligando para ela se ela não colocou a informação lá. Então o analítico, ele se preocupa com cada detalhe. Então você fala, você que, por exemplo, se identificou com outro pilar e a tua esposa ou teu marido é analítico, são as pessoas que elas são pessimistas, mas não é pelo lado ruim, é porque elas sempre querem prever tudo que pode dar errado. E um casamento perfeito, por exemplo, eu sou dominante, eu ajo. Qual é o maior problema do dominante? Quebra a cara demais. Porque a gente não se preocupa com se alguém já fez. Ah, mas o fulano fez, deu errado. Não, mas é porque ele é ruim e eu sou bom. Comigo vai dar certo. Então ele vive quebrando a cara. E quando ele ouve o analítico, ele é mais assertivo. Ele erra muito menos. Então você começa a perceber a importância de identificar qual é o perfil do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus amigos, do teu chefe. Quem tem um chefe analítico, ele gosta de relatório. E aí ele manda um relatório para você é extrovertido. Extrovertido então não lê nem ferrando. Recebe um e-mail do chefe, dominante, só lê e não responde. Se ele responder, ele responde com um monte de sugestão para mudar aquilo. Extrovertido, não lê. Ele não lê o e-mail. O paciente, ele lê depois de 3 dias. Ele deixa na caixa porque ele viu que é o e-mail do chefe, que é importante. Você fala, bom, isso aqui é importante, eu vou ler depois, no momento que eu estiver tranquilo. E o analítico, quando lê, ele devolve o e-mail com um monte de pergunta. Você pensou nisso? E se acontecer isso? E ele vai devolver. Então, quando você vai combinar com a tua esposa, amor, vamos para a praia esse final de semana? Um dominante ou um extrovertido, que normalmente estão preocupados mais com o objetivo final. Ela fala assim, não, mas como que você quer ir? Você já viu como é que vai estar a previsão do tempo? Você viu isso? Você viu a pousada? Você viu que nessa época é mais caro? E ela começa a colocar, caramba, nem quero mais, parou, desisti. Agora, se você entende que sua esposa é analítica e fala assim, amor, eu quero ir para a praia esse final de semana, planeja pra gente? Você vai dar vida para ela, ou vai dar vida para ele. E quando ela fizer a planilha e for te mostrar, extrovertido ou dominante, olhe com carinho. Mesmo que você não se interesse, porque aquilo não é importante para você, mas para ela, lembra do ar, eu quero que você coloque, né, faça uma neuroassociação, essa é a palavra, da razão, da necessidade da pessoa com o ar. Sem ar você vive? Não. O dominante, sem estar no controle, ele morre. Tira o poder de decisão do dominante, acabou ele. Ele vai embora, ele separa de você. Se ele for dominante e você não deixar ele decidir, por mais que ele goste de você, é muito mais do que ele vai separar de você. Extrovertido, tira os amigos dele, proíbe ele de ir no futebol, ele vai separar de você. Porque os amigos dele são muito importantes. Não que você não seja, mas você consegue tudo com ele se você dizer, tá bom, joga o seu futebol, mas quando você voltar você vai fazer isso. Ele faz com o maior prazer. E ainda detalhe, quando ele chegar em casa, já deixa a sacola dele com a chuteira, com as meião, tudo pronto para ele. Você vai ganhar o marido para sempre. E se você for mulher e for extrovertida, é a mesma coisa. Então se você, marido, é dominante e sua mulher é extrovertida, fala, amor, aí, você tá falando com suas amigas?
Você conversou, chama para vir aqui em casa, vamos comer uma pizza, vamos encontrar com eles, porque o dominante não é muito sociável, ele é mais preocupado com tarefa, aquele que está na mesa está no celular o tempo todo. O extrovertido também, com os amigos, mas o dominante ele está trabalhando na mesa. Então faça, você tem que flexibilizar um pouco, você tem que olhar um pouco para isso. Se você é paciente, ou teu cônjuge é paciente, começa a dar previsão do que você... Sabe, a gente quer pensar, o dominante principalmente, pensa muita coisa e já age. Pensou, comunica tua esposa. Olha, eu quero fazer isso. E cuidado, se for uma mudança muito trágica, se for uma mudança que vai mexer na estrutura familiar, ó, amor, vou pedir demissão do trabalho. Não fala isso para um paciente assim. Não, você tem que ir preparando. Olha, amor, não tô satisfeito lá no trabalho, sabe? Não sei o que está acontecendo. O que eu posso fazer? Aí ele vai, não, peraí, olha, você tem conta para pagar, tem isso, tem aquilo. Ele falou, não, tá bom, eu vou pensar. Aí um outro dia você chega de novo meio cabisbaixo, fala assim, tá difícil lá, talvez eu queria abrir uma lanchonete, o que você acha? Aí ele começa, bom, já que ela, meu Deus, ela vai pedir demissão, mas você está preparando ele, ou está preparando ela. E quando você decidir, amor, olha, não dá mais, tá bom, já, você falou lanchonete, né? Eu já vi, tem um ponto bom que fica em tal lugar, ele vai ser o teu apoio, ou ela vai ser teu apoio, porque o paciente vai planejar tudo e você vai realizar. Percebe a importância disso? E se for analítico? Se você tem uma esposa analítica ou um marido analítico, mesma coisa, só que com tarefas. Então você fala assim, ó, eu não estou mais gostando do trabalho e eu estou preocupado com as despesas, com coisas, com tarefas. E eu quero substituir isso por outras coisas. O analítico vai te dar um planejamento que você vai dizer, caramba, nunca tinha pensado nisso. E para os ansiosos de plantão que falaram assim, caramba, mas eu sou extrovertido, não sou analítico. E eu achei que eu sou todos. Então, gente, todos nós somos um pouco de cada um. Então, esse é o brilho do ser humano. Nós somos únicos. Eu, Evandro, eu sou dominante. E aí é os níveis de intensidade. Que isso faz uma soma matemática que me transforma numa pessoa que me relaciona com as pessoas da maneira com que eu sou, com essa mistura toda. Então, você é um pouco dominante, você é um pouco extrovertido, você é um pouco paciente, você é um pouco analítico, mas tem um perfil, que é o seu perfil de DNA, que você nasceu com ele. Esse você nasceu com intensidade 10, entendendo que 10 é o máximo. E você foi moldando durante a vida. Você foi lapidando os outros, aprendendo com os outros. De novo, a nossa necessidade de conviver com as pessoas, como eu cresço com as pessoas, como eu evoluo com as pessoas. Então, normalmente, o dominante são empresários, são presidentes de empresa, são as pessoas que são chefes, são gestores. Falando de profissão. Os extrovertidos são vendedores, são os artistas, são os atores, eles fazem coisas para as pessoas. Os pacientes são departamento administrativo, RH, eles querem fazer coisas que não demandam muita mudança, mas que seja importante para as pessoas. E os analíticos são profissionais de TI, eles não querem saber de pessoas. Não, eu mexo com 15 mil máquinas, mas não me coloca um ser humano do meu lado não, que não vai funcionar, porque ele é muito racional. Então tudo que ele vai fazer, ele coloca o lado racional da coisa. Então todos nós somos essa mistura. E você entendendo, olhando mais um pouquinho, vem uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. E o animal que representa é a coruja. Por quê? Analítico, 360 graus. Se você colocar nessa sala aqui, 4 pessoas, uma com cada perfil, deixar elas 10 segundos na sala e tirar, pergunta para o dominante, o que você viu? Ele vai falar assim, vi uma sala, ele vai dar uma visão ampla. Vi televisão, vi uma parede assim, vi porta, vi uns equipamentos pretos. Aí você pergunta para o analítico, o que você viu? Ele fala tudo com as cores. Tinha um copo com meia água. É aquele cara que chega na sua casa, se o quadrinho estiver torto, ele vai lá e arruma assim, ele põe no lugar. É o analítico. Extrovertido, quem que tinha na sala? Eu mais 3 pessoas. Ele só se preocupou com as pessoas, ele ficou olhando pro olho das pessoas, o que elas estavam pensando, reagindo, perguntou o nome delas. E ele, normalmente extrovertido, pro analítico ele é o chato. E pro extrovertido o analítico é o chato. E uma coisa interessante, se você, olha só como isso é interessante, gente. Se você chama um dominante
Se você quer xingar ele, você fala assim, você é muito mandão. Mas para ele é um elogio, ele fala, sou. Se você fala para o extrovertido, você é muito palhaço, ele fala, sou. O que você acha que é um problema, para ele, você fala para um paciente, você demora demais para decidir, você tem que planejar tudo, ele fala, sim, é minha necessidade básica. Se você fala para o analista, caramba, você se preocupa com tudo, você é pessimista, ele fala, sim, porque eu preciso olhar para essas coisas, você que é responsável de não olhar. E é onde que eu quero chegar com tudo isso? Que o dominante precisa do analítico, precisa do paciente, precisa do extrovertido. E todas essas outras conjunturas, nós necessitamos um do outro. O analítico precisa do brilho, da fantasia do extrovertido. Então você que está aí, se alguém puder até compartilhar, olha, eu sou isso, meu esposo é aquilo, para eu dar alguns exemplos. Compartilha aí nos comentários. Já teve alguns aqui. Já. Olha, Evandro, eu sou dominante, minha esposa é analítica, como que eu convivo com ela? Que alguém perguntou isso no começo, agora é a hora. Cadê? Deixa eu ver. Coloca um exemplo que eu vou dar, que a gente vai debater um pouquinho. Perguntaram se tem como descobrir rápido o que cada um. Tem. Você pode fazer uma pergunta, lembra lá qual é a pergunta básica que ele faz? Então você fala, por exemplo, deu o exemplo da festa. Você fala assim, amor, quero ir para a praia no final de semana. Se ela perguntar com quem, é extrovertido. Se ela perguntar o que é dominante. Se ela perguntar quando, é paciente. Se ela perguntar como nós vamos fazer isso, com que carro, com onde nós vamos ficar, é analítica. Um jeito bem simples para você já ter uma noção rápida. É difícil isso dar errado. Se a pessoa faz a pergunta que é porque o extrovertido nunca pergunta como. Ele jamais, ele pergunta só com quem. Com quem nós vamos fazer isso? Quem vai estar lá? Quem vai na festa? Quem vai estar com a gente? Porque o que é importante para ele não é a festa. O casamento, o noivo que é extrovertido, no final, olha só que interessante. A Bruna manda uma pesquisa de satisfação para os noivos. O que vocês acharam? Aí o extrovertido fala assim, Bruna, achei, todo mundo se divertiu, pessoal encheu a cara, pessoal ficou feliz, meus amigos disseram que nunca se divertiram tanto na vida. Aí a analítica, gostei, os lustres estavam lindos, a entrada ficou maravilhosa, a música tocou como eu gostaria, né? Os pratos estavam bem organizados. Ela está preocupada com as coisas. São duas pessoas sendo perguntada a mesma coisa, só com respostas totalmente diferentes. Aí quando ela ouve o marido falando que os convidados estavam felizes, ela fala assim, só está preocupada com isso, né? Só quer saber das pessoas. Mas é a essência dele. Então olha como uma festa pode ser sensacional quando você olha dos dois ângulos. É extraordinário. E aí vem as três coisas que eu queria que você colocasse. Esse aqui é o painel com todos os perfis, analítico, dominante, extrovertido e paciente, com um resumo para vocês olharem. E aí você percebe que no meio está escrito responsabilidade e a linha que corta a assertividade. Então o dominante, ele é muito assertivo e muito responsável. A Jennifer falou aqui que ela é dominante e o Henrique, que é o marido, é extrovertido. Então, ela normalmente, qual é o nome dela? É a Jennifer. Jennifer, normalmente você se estressa, fica muito irritada com ele, porque ele está sempre saindo do foco. Ele não consegue manter o foco em tarefas. Isso deve te deixar louca, porque você fala, nós combinamos, nós íamos fazer isso. E você agora está indo para os seus amigos, está indo assistir o futebol, por que ele tem necessidade de assistir o futebol? Porque amanhã ele vai falar com o amigo dele, você assistiu o jogo? Ele morre se disser que não. Então você se estressa muito com ele, que ele não consegue manter o foco nas tarefas. E ele se estressa com você porque você só se preocupa em fazer as coisas. Ele fala para você, vive um pouco, para de se preocupar um pouco, deixa a despesa para lá. Para de se preocupar só em economizar. Sim ou não? Pode colocar isso, é isso. Acontece exatamente isso. E o que você tem que perceber? Que ele vai trazer o brilho, vai te trazer existência para o casal. Ele vai trazer humor, ele vai tirar você das tarefas. Porque eu sou dominante como você e sei o que você passa. Nós estamos sempre preocupados em realizar coisas grandes, em fazer com o objetivo nosso e das pessoas que nos cercam. Então quando ele te fala que tem uma meta, você se preocupa por ele, eu sei disso. Só que muitas vezes ele está preocupado.
mas ele está muito mais preocupado em viver a vida com as pessoas. Ele até ganha dinheiro, mas o dinheiro que ele vai ganhar, ele quer para unir a família dele, para estar junto dos amigos. Então, se perguntar o que é felicidade para você, que é o dominante, é ter fama, sucesso, é ser bem sucedido. Se perguntar para o extrovertido, ele fala assim, não, para mim é ter meus amigos, amigos verdadeiros, é ter minha família perto, é amar minha esposa, é meus filhos. E o dinheiro? Não, o dinheiro é importante também, mas o mais importante... E ter sucesso? Não, ter sucesso é legal, mas se eu tiver que me afastar dos meus amigos para ter sucesso, eu não vou. Então você encontra o equilíbrio. E se você olhar para ele dessa forma, e ele olhar para você dessa forma, vocês se completam. E começam a fazer um processo de flexibilização. E a relação de vocês cresce. Soma, não diminui. Isso mesmo. Estão perguntando quando os dois têm o mesmo perfil. Ótima pergunta. 2 analíticos normalmente não realizam muitas coisas, mas a casa deles é um brinco, tudo organizado. Os filhos, quando vão nas festas, estão impecáveis, sabe? Ninguém fala nada desse casal. O casal organizado, não tem nome no SPC nunca vai ficar, ele não fica endividado, ele não dá o passo marca a perna nunca. Então é um casal, só que falta brilho no casal. Se eles não flexibilizarem para o extrovertido um pouco e para o dominante, vivem uma vida muito cinza. Vamos usar um exemplo assim. Mas vivem convivência, vivem muito bem, ok? Pensando no casal, é um casal que se dá muito bem. Tem um pouco de dificuldade quando vão planejar e começam a discutir o como. Mas normalmente vivem muito bem. 2 pacientes. A decisão, estão há 15 anos juntos, vamos casar no que vem. É sempre depois. Os planos ficam sempre para a próxima. Vamos casar, vamos planejar? Não, depois vamos ver isso aí, porque isso aí, tem que chamar sua mãe, seu pai. Aí sua mãe, seu pai, não isso, minha mãe, meu pai, aquilo. Não vamos misturar as famílias, não. Ele já começa a pensar no conflito e não casa. Mas convivem bem. Porque os dois ali, ninguém vai fazer surpresa de amor um pro outro. E não é bom, gente, receber uma surpresa de amor da pessoa que a gente ama? Opa! E 2 pacientes não vão fazer isso. 2 extrovertidos. Os 2 estão com o nome no SPC. Os 2 estão ferrados. Mas os 2 não podem faltar na festa de ninguém. Chegam. O Tainan, que foi noivo Believe, tá falando: Bruno, o Evandro deve ser paciente. Pra quem não sabe, vou explicar. O Evandro é o noivo dela. Meu noivo, estamos namorando há 11 anos. Só por isso só o Tainan acha que ele é paciente. Só por conta disso. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe. Todo mundo já descobriu. Por favor, filmem o Evandro. A cara de pau dele, gente. Tá vendo? Desculpa, gente, é o perfil, tá? Ele vai dar essa desculpa agora pra minha família inteira, gente. Tô ferrada. Então olha que interessante. O Evandro sendo dominante, a paciente, a Bruna dominante. A Bruna quer realizar coisas. Sim. Ok? Ela até quer realizar o casamento dela. Só quando ela vai escutar e ela flexibiliza o Evandro fala, mas tem isso, a gente tem que primeiro pagar o nosso apartamento, a gente primeiro tem que fazer isso, depois que a gente fizer tudo isso, a gente faz isso. E ela, como dominante que não é, porque a hora que ela quiser casar, amigo, ela põe ele na porta da igreja vestido de noiva. O dominante, só que pra ele vai ser um trauma. Então começa a flexibilizar. Mas vamos voltar aqui para não entrar no casal. 2 extrovertidos estão endividados, estão com o nome no SPC, os cartão de crédito tá estourado, eles viajam direto sem ter condição, eles conseguem fazer uma viagem com o tanque na reserva, sabendo que talvez nem chegue lá, mas eles estão tão preocupados com os amigos que eles vão. Normalmente vivem se decepcionando com os amigos, porque os 2 não sabem dizer não. Então imagina, quando um vai se apoiar no outro, sempre dá briga, né? Porque fala, falei para você não apoiar, mas se fosse você apoiava também. Então 2 extrovertidos é assim, a vida deles é só festa. É aquele cara que você te pediu dinheiro emprestado, não vai te pagar e na semana seguinte te convida para uma festa ainda. Então eles são cara de pau. Mas a vida de 2 extrovertidos normalmente é com muita adrenalina. Tem um filho, aí agora eu quero ter mais 2. Mas aí vem o analítico, mas você está desempregado. Ele fala, não, mas onde come um, come 2. O extrovertido é assim. Agora tem um perfil que é o dominante,
que aí acontece normalmente a Terceira Guerra Mundial. Então é o único perfil que não se bica. Então raramente a minha experiência de coaching, trabalhar com pessoas, eu ainda não conheci. Se tiver alguém aí que se identificou, pode fazer o teste que um dos dois não vai dar dominante. Eu ainda não identifiquei 2 dominantes. Por que isso não acontece? Porque os dois têm que estar no controle. Em um casamento onde os dois querem ser a cabeça, os dois querem decidir, os dois querem sempre escolher o que vai acontecer. Bom, para começar, 2 dominantes no restaurante, se um falar eu quero sentar naquela mesa e o outro fala que quer sentar na outra, não tem mais nem almoço. Porque eles vão fazer uma guerra. Não, mas lá tá gelado. E o cara, não, mas lá tá quente. Mas ali tá debaixo do ar, mas aqui tá na janela. Então, o único perfil que tem muita dificuldade de se relacionar são 2 dominantes. Porém, não é impossível, e quando 2 dominantes conseguem fazer uma sintonia junto, normalmente os 2 ficam milionários, rápido, tem grandes negócios, grandes empreendimentos. Os 2 sócios dominantes também não dão certo. Não estou falando só de casamento não, viu gente? Empresa. Você vai escolher teu sócio, você é dominante, não escolhe o sócio dominante também. Normalmente isso não funciona. Tem que escolher um sócio analítico, porque você vai realizar e vai planejar. Sociedade perfeita. E para a gente finalizar aqui, o que você tem que fazer, considerando que você aprendeu agora sobre os perfis de personalidade? Evandro, eu só queria te fazer uma pergunta, que até eu fiz para você na nossa sessão. Tá bom. Se durante a nossa vida, durante o passar do tempo, nós podemos mudar. O nosso perfil principal não, mas a gente consegue flexibilizar muito a ponto de ter 2 perfis muito altos. O meu, por exemplo, eu tenho uma intensidade de dominância alta e o meu extrovertido é quase junto com o meu dominante. Então eu sei que eu nasci dominante e o meu extrovertido está muito próximo porque eu me identifico muito, trabalho isso, gosto de falar, gosto de me comunicar, então eu me aproximo muito desse perfil, mas sou não analítico e sou impaciente. Minha esposa, analítica e paciente. Então esse casamento tem tudo para dar certo, ou se nós não entendermos isso, para dar errado. Com certeza, mas tá dando certo 13 anos. 13 anos e a gente... Eu amo ela, daqui a pouquinho ela não está agora vivo porque ela foi levar minha filha, meu sogro está aqui em São Paulo, foi levar minha filha para jantar com ele, então vai assistir depois. Com mas certeza. Amor, já é uma declaração de amor que eu vivo extrovertido como sou também, vivo fazendo isso, te amo, você é a luz da minha vida. Olha gente, Bom? que lindo! E aí vamos lá, passa aqui para mim, quem tá, a turma pode ir. Primeira coisa, para você ter um convívio extraordinário, entender. Então, entender o seu pai, entender que ele nasceu assim. Então, entenda que não é que ele é pessimista, ele nasceu analítico, é mais forte do que ele. Entenda que ele tem necessidade de tomar decisão porque ele é dominante. Entenda que ele tem necessidade de se conectar com pessoas, que ele quer ver as pessoas bem porque ele é extrovertido. Entenda que ele tem que ter previsão de tudo, não é porque ele tem medo de alguma coisa, é porque ele é paciente. Então a primeira regra de ouro para você ter um relacionamento extraordinário é entender. Segunda regra de ouro passa para nós: respeitar. Essa para mim é sensacional, porque eu respeito tantas pessoas que estão fora do meu relacionamento, eu respeito meu chefe, eu respeito meus colegas, às vezes no meu casamento, com a esposa que eu escolhi para passar o resto da minha vida, eu critico, eu ataco ela. Então um dominante fala para um paciente: você é muito lerdo, você não decide, você demora demais para decidir. E isso é uma qualidade dele, que se você souber observar, você vai fazer o teu relacionamento crescer, ele vai te trazer equilíbrio se você souber olhar. E também o paciente fala para o dominante: você é muito mandão, você acha que você é o rei da cocada preta, você acha que você é melhor que todo mundo. Muitas vezes ele é a ousadia do casal, é ele que vai ser ousado, que vai ter metas ousadas, que vai comprar aquele apartamento mesmo sabendo que às vezes é difícil pagar, e você como paciente que vai organizar a casa, vai organizar as contas, vai organizar as despesas para realmente chegar nesse objetivo. E o último, e mais para mim o mais importante, é valorizar. Eu preciso valorizar o perfil, eu preciso valorizar o meu esposo, preciso valorizar a minha esposa, para que realmente a gente tenha um convívio extraordinário. Então, o valorizar para mim é o mais importante.
Entender, ok, respeitar é muito importante, mas valorizar. Eu olho para minha esposa e falo assim, amor, se não fosse você, eu tava ferrado, para não falar outra palavra. Mas é ela que planeja, ela que organiza, ela que me faz ser mais assertivo. E antes eu olhava para ela, eu nem contava os planos para ela. Porque quando eu ia contar, ela já vinha com um monte de pergunta. E o dominante não gosta muito de pergunta, né? Porque ele quer sempre estar decidindo. E hoje eu entendo isso, então eu falo assim, amor, olha, eu quero fazer isso. Como que eu faço? E ela sempre me diz, amor, vai e faz isso. Você já pensou nisso? Olha por isso. Ela me dá todas as ferramentas e eu continuo decidindo. E a gente consegue ter um convívio, né, maravilhoso, a gente consegue se respeitar, valorizar a importância que o outro tem. Certo, gente? E isso não só para relacionamento conjugal, mas também para filhos. E eu vou te falar mais, gente. Vocês sabem, eu já estava falando desde o início que eu estou fazendo sessões de coach com o Evandro. E essa sessão dessa semana foi falando sobre os perfis. E foi tão extraordinário pra gente que eu acabei vendo os tipos de noivas e noivos. Então eu sei que tem muitas assessoras, muitas organizadoras de casamento que me seguem, e isso foi extraordinário, porque eu consigo identificar quem que é analítico, quem que é paciente, quem que é dominante, e eu sei como lidar com cada um. Então não só na vida conjugal, na vida com os filhos, com os amigos, profissional, e junto com os meus noivos e noivas. Então isso daí, eu sei que para um analítico, se eu mostrar meu software com todos aqueles checklists, com todos aqueles rico em detalhes, vai ficar apaixonado. Ele vai se sentir confortável, além de tudo, porque tá na praia deles, entendeu? Então foi muito importante eu estar fazendo esse tipo de sessão de coach também para minha vida profissional. Então por isso que eu falei, vocês vão levar para o resto da vida essas informações preciosas que o Evandro está passando. Exatamente. É extraordinário. E Evandro, o coach integral sistêmico, você é coach integral sistêmico, igual que nós falamos desde o início da live. É feito pela Febracis, né? Você se formou pela Febracis. Exato, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico é a única instituição hoje que leva essa bandeira, que é a que eu levo e é a que eu acredito. As pessoas me perguntam, você é coach em life? Você é coach em business? Você é coach em o quê? Eu sou coach integral sistêmico. Então nós trabalhamos todos os pilares da sua vida extraordinária, independente da sua meta. Então, como eu dei o exemplo no começo, quem não assistiu, assiste depois, mas, Evandro, meu pilar é financeiro. Aí a gente vai fazer um exercício que chama ordenação de valores e a pessoa coloca o dinheiro em quarto lugar. Para ela a família é mais importante, para ela Deus é mais importante, para ela a paz é mais importante. Ela percebe que para ela conquistar aquela meta financeira, ela vai ter que abandonar o Deus dela, muitas vezes, a família dela e a paz dela. Então ela reorganiza isso, reorganiza essa meta e chega numa meta onde, quando ela conquista aquilo, ela tem felicidade. Então quem passa por um profissional formado pela Febracis tem essa dinâmica de trabalho. Eu quero que você tenha uma vida, um estilo de vida abundante, que você cuide de todos os pilares da sua vida. Você quer essa meta? O plano é esse. Sai do plano A e vai para o plano B. Mas nós vamos olhar para todos os seus pilares que são importantes para você. Vamos mostrar então um vídeo explicando um pouquinho mais sobre o que é coach integral sistêmico? É o VT1, gente. Vamos passar agora para vocês. Eu estava correndo uma meia maratona e quando eu cheguei no quilômetro 17, eu olhei para o meu treinador e disse, amigo, é muito fácil correr essa meia maratona. Ele olhou para mim como que eu tivesse dito fosse algo muito óbvio e disse, Paulo, correr uma meia maratona é fácil, o difícil é se preparar para ela. E essa fala mudou minha vida. E eu comecei a entender que ter sucesso é fácil, o difícil é me preparar para ele. Ficou claro que o contrário de sucesso não é fracasso, o contrário de sucesso é desistir. As pessoas não estão fracassando, elas simplesmente estão desistindo dos seus sonhos. Qual tem sido sua atitude diante da vida? Você tem aceitado os desafios que a vida lhe traz ou tem se escondido deles? Acorde para viver o melhor da sua vida hoje. Acorde para ser feliz agora. Acorde para realizar suas metas mais importantes e as menos importantes também. Afinal, elas são suas. O poder está na ação e principalmente na ação certa, na velocidade certa. Acordar e agir são tarefas difíceis, mas essenciais para quem não pode mais seguir um caminho sem frutos.
quando eu escrevi o livro Poder da Ação, foi porque eu acreditei que todos nós somos criados para chegar à vitória e ao sucesso. Meu objetivo foi trazer um guia para uma jornada de redescobertas, para potencializar o que você já é, para chegar onde você ainda não chegou, para fazer o que você ainda não fez. Não importa como está a sua vida hoje, você tem capacidade para melhorar, para ser melhor e para tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Mas para isso você precisa assumir o comando do barco da sua vida. Acorde, creia, comunique vitória, tenha foco, haja. Pare de adiar sua vida e seja quem você nasceu para ser. O dia é agora e esse dia se chama presente, porque tem poder quem age. E aí, pessoal, vocês estão assumindo o comando do barco da sua vida? Nós estávamos conversando aqui, eu estava lendo os comentários, tem muita gente questionando como que descobre, então, qual o perfil do filho. Você pode nos ajudar, então, Evandro? Sim, acessa o site, eu vou passar o link para vocês, o pessoal vai colocar na tela também, que é o www.avaliação, né, Avaliacão Soar, Avaliação Soar, SOAR. E você vai colocar o seu e-mail lá e você vai ter acesso a essa ferramenta. E nós, isso, exatamente, avaliacãosoar.com.br, e você vai colocar o seu e-mail e você vai receber gratuitamente esse material que nós apresentamos hoje para você olhar com mais detalhes na sua casa. E quem quiser fazer o teste, você pode mandar um direct para mim no meu Instagram, que é Evandro_Coaching, ou esperar que na semana que vem todas as pessoas que colocarem o e-mail corretamente na hora de baixar o e-book, eu vou mandar um e-mail um por um, respondendo e dando a opção de fazer o teste e saber exatamente qual é o perfil. Então, crianças, Evandro, qual a idade que eu consigo fazer com eles? Acima de 7 anos, se você fizer as perguntas, são perguntas simples. Por exemplo, você sorri quanto? De 0 a 5, onde 0 é nunca e 5 é muito. Depende da criança, você pode responder por ela. E essas perguntas são 28 perguntas simples assim, que você dá uma nota de 1 a 5. Você sorri muito? Você você é muito ansioso? De 1 a 5. Você vai responder sempre perguntas simples e no final vai sair um relatório detalhado de 8 páginas, descrevendo tudo que você é, como você age, como você se dá bem no trabalho, com as pessoas, tá bom? Qual que é o site então, Evandro? www.avaliacãosoar.com.br. Tá aí para vocês. Você vai colocar o seu e-mail aqui, esse é o site, você vai colocar aqui baixar agora, coloca o teu e-mail aqui e clica em baixar, você vai já receber um e-mail meu agradecendo por você ter baixado e a ferramenta que eu apresentei hoje, esses slides em PDF para você poder aproveitar mais esse material com a sua família, ok? Sente com a sua família, leiam com eles, quem não pôde assistir, leia para eles, troquem, façam uma reunião familiar disso e aprendam que vocês nasceram assim, que vocês têm muito para acrescentar, ok? Muito bom, gente, muito bom. Evandro, então a pessoa, não se preocupem, tá, gente? O pessoal que tá perguntando do Instagram que eu tô lendo aqui do Evandro, no final dessa live nós vamos estar colocando tudo bonitinho pra vocês, o site, o Instagram do Evandro, pra vocês mandarem direct. Fiquem tranquilos, tá bom, gente? Isso aí. Então, só pra o pessoal tá perguntando de novo, é avaliacãosoar, SOAR.com.br. E Evandro, vamos falar um pouquinho sobre o seu curso, que no vídeo que vocês viram, nós falamos um pouco sobre o livro, O Poder da Ação, que é esse livro aqui, ó, vou mostrar pra vocês. E você vai fazer um curso falando sobre o poder da ação, que é outro assunto totalmente extraordinário. Exatamente. Você poderia comentar um pouquinho, então, por favor? Com certeza. Eu sou formado pela Febracis, como a gente falou agora há pouco. E uma das minhas formações, eu sou ministrador oficial desse livro, que é O Poder da Ação. É um best-seller, já vendeu mais de 250 mil cópias, há mais de 70 semanas na Veja. E o Paulo Vieira formatou um treinamento específico sobre esse livro e
Eu fiz essa formação, então sou ministrador oficial, e no dia 14 de outubro eu vou aqui na Avenida Paulista, eu vou ministrar esse curso para quem quiser. Então, para quem é esse curso? Para todas as pessoas que querem ter um estilo de vida abundante. Evandro, a minha vida ela é boa. Não, eu não quero que você tenha uma vida boa. Eu quero que você tenha uma vida abundante. Evandro, meu relacionamento é bom com meu marido. Não, você tem que ter um relacionamento extraordinário com seu marido. Evandro, meu relacionamento com os meus filhos é bom. Não, eu quero que você tenha um relacionamento extraordinário com os seus filhos. Então, esse é um curso prático, são 8 horas, você vai chegar lá às 9 da manhã, vai sair às 18 horas e você vai sair de lá com um planejamento feito por você, com técnicas e ferramentas, e você vai conseguir sair de lá com um plano de ação pronto para você tirar a sua vida extraordinária do papel. Essa é a minha promessa. Se no final do curso você me chamar e falar, Evandro, olha, não aconteceu isso, eu não estou saindo daqui com a minha vida transformada, eu devolvo o seu dinheiro, na hora. Vamos passar então um vídeo agora, o VT2, para o pessoal entender um pouquinho mais sobre esse curso? Talvez nesse momento você esteja se perguntando, por que eu não consigo? Por que tudo tem que ser tão difícil para mim? Ou talvez me fazendo suas orações dizendo, meu Deus, onde foi que eu errei? O que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? Ou até mesmo precisando tomar uma decisão que pode mudar toda a sua vida e de sua família. Você está convicto que é o melhor a fazer, mas uma voz interior grita na sua cabeça e não te deixa decidir? Meu nome é Evandro. Quero ser o seu coach por um dia. Por isso te apresento o curso O Poder da Ação. Um dia de imersão profunda de reprogramação e fortalecimento de crenças. Um passo a passo completo e prático para tirar sua vida extraordinária do papel e trazer para o campo da realização, baseado no livro que já impactou mais de 250 mil vidas. Permita-se, você não está vendo esse vídeo por acaso. Gente, estou em todos os comentários, como é gostoso o carinho de vocês. Evandro, os Wills e a Alice estão falando que eles querem fechar uma turma para ir lá pro sul, para fazer esse Poder da Ação. Ótimo, tô dentro. Ainda mais vindo deles. Ainda vindo deles ainda, né? Tô dentro. Ô Evandro, tem muita gente que manda direct pra mim e fala, Bru, como que você conseguiu conquistar em tão pouco tempo tantas coisas pra Believe? E eu fiz até uma live esses dias falando que eu tenho um quadro da vida extraordinária, que o Evandro também fala um pouquinho sobre isso, que é aquele quadro igual... Eu sei que muitas pessoas já leram ou assistiram aquele livro Os Segredos, sabe? Então tem aquele quadro com as suas metas e eu coloco isso. E e eu consegui conquistar muitas coisas através desse quadro. E eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona, porque eu acho que é muito importante noiva e noivo que está assistindo saber como que eles funcionam. Ok. Bom, vou dar uma explicação, até vamos aproximar um pouquinho mais da câmera aqui. Não sei se fica bom, fica legal, então vamos lá, gente. Isso é uma coisa muito séria. Eu, como coach, eu pego muito pesado com os meus coaches, cliente de coaching é coachee, nesse assunto. Eu quero que você jogue no YouTube depois Física Quântica Professor. Vai aparecer um desenho lá, e lá é 15 minutos de vídeo. Física Quântica. E lá ele mostra uma experiência onde ele coloca um laser sendo enviado para uma parede. Então imagina uma bolinha saindo de um ponto, indo para outra, e quando chega na parede faz um furo, correto? Ok. Quando enviava uma bolinha, acontecia exatamente isso, aparecia uma imagem de um furo na parede. Colocaram imagina uma navalha parada aqui, onde essa bolinha vinha, batia e se virava, transformaria em duas. Então, quando ela chega na parede, ela chega o quê? Duas bolinhas, certo? Errado. Quando eles fizeram essa experiência, apareciam 4 bolinhas, 4 fendas. Isso é estudo científico. Então, para os analíticos de plantão, para os pacientes de plantão que precisam racionalizar, os dominantes e os extrovertidos já acreditam no que eu estou dizendo. Os analíticos falam assim, não, mas de onde você está tirando isso? Isso é estudo científico e comprovado. Apareciam 4 bolinhas do outro lado. E aí eles colocaram uma super câmera de alta precisão
do lado da fenda para saber o que aconteceu com essas bolinhas no momento que elas passavam por essa navalha. E aí o que aconteceu depois que colocaram essa câmera de alta definição lá? Apareciam 2 bolinhas do outro lado e não mais 4. Qual foi o resultado que os cientistas chegaram desse experimento? Que o que faz acontecer não é o fato em si, é o observador. O que eu observo, aquilo que eu quero que aconteça... Observador pessoa. Pessoa. Quando eu coloquei uma super câmera para ver o que acontecia e eu esperava que aconteciam 2 bolinhas, aconteceram 2 bolinhas. Quando eu tirava a câmera, apareciam 4. Porque quando eu não tenho observador, a matéria faz o que ela quer. Dando essa explicação, gente, que você vai encontrar no YouTube, 15 minutos de vídeo, depois eu compartilho lá, a Loris compartilha, a gente compartilha o link aqui. Depois dessa explicação, o que é o mural? Entendendo isso, que o meu olho cria a realidade, que o que eu olho cria a realidade, que o que eu penso cria a realidade, eu te dou mais um conceito. Cientistas pegaram um corredor de uma maratona e plugaram nele um monte de equipamento para saber quais órgãos do cérebro dele se movimentavam enquanto ele estava correndo uma maratona. Depois disso, levaram ele para uma sala e pediram para ele imaginar ele correndo. Os mesmos neurônios, os mesmos locais do cérebro, os mesmos estímulos foram ativados de quando ele realmente estava correndo. Então, o que os cientistas descobriram? Que quando eu estou imaginando ou quando eu estou fazendo, o meu cérebro não sabe se aquilo está acontecendo ou não. Para ele está acontecendo. Então quando eu fecho meu olho e me imagino na Disney, para o meu cérebro eu estou na Disney. Então onde eu estou ou quem eu sou não é o que eu estou aqui, é o que eu penso que eu sou. Pegando esses 2 conceitos, o que é o mural da vida extraordinária? Que é um exercício que eu dou para todos os meus coaches. Você vai pegar uma cartolina, vai colocar na parede e lá você vai colocar figuras de coisas que você quer muito. A casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, o casamento dos seus sonhos, aonde você quer casar, se você não tem filhos, se você quer ter quantos filhos, e ele coloca lá. E todos os dias ele olha para esse mural e ele fecha os olhos e ele imagina cada uma daquelas cenas. Se você vai casar na praia, se o seu casamento tem que ser vai ter sol. Tem que ter sol. Imagina, você que já está aí com a Believe, vai casar na praia e o dia tem que estar perfeito, não fica pensando assim, será que vai estar perfeito? Ai, será que vai? E se chover? Entende que o teu cérebro vai trazer aquilo que você pensa. Ah, Ivan, você é muito louco. Pesquisas científicas comprovam. E muitas pessoas vêm tendo a vida impactada. E se você não acredita, vai no Google. Lá você vai achar inúmeras matérias. Só colocar lá física quântica, mural da vida extraordinária. Então o que eu estou te falando, você que está me assistindo agora, faz o teu mural. Se você não quer fazer um mural, experimenta com uma figura. E começa a fechar teus olhos, começa a imaginar, começa a trazer isso para a tua vida e coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Antes de você pode estar vendo uma caneta aí na sua mão, fisicamente. Antes dessa caneta existir fisicamente, alguém imaginou essa caneta. Antes de acontecer, de alguém fazer a televisão que está aqui na sala, alguém imaginou ela. Steve Jobs, antes de lançar o iPhone, tem uma foto na sede da Apple, que tem uma família sentada na mesa com laptops na mesa, numa época que não existiam computadores. Antes de você realizar alguma coisa na tua vida, você tem que imaginar. E o mural da vida extraordinária vai te ajudar com certeza a realizar. Com certeza. Eu posso pedir então para colocarem um vídeo? É o último vídeo que nós vamos passar hoje. Eu quero que vocês assistam então. Oi meninas, tirei um tempinho hoje para dizer um pouco sobre o trabalho da Believe Assessoria e ressaltar a importância desse trabalho que vocês fazem. Bom, eu como homem, a grande maioria dos homens, não sabia a importância de ter uma assessora no nosso casamento. Mas depois da primeira reunião que a gente teve com a Bruna e com a Sandra, elas explicaram pra gente cada detalhe do serviço de uma assessora.
Elas nos ajudaram em todas as coisas, me ajudou muito na escolha do vestido de noiva, nos ajudou também mandando os e-mails para os fornecedores, o roteiro sobre o nosso casamento, respondendo nossas mensagens via WhatsApp, nos ajudando a saber o que era ou não importante colocar no nosso grande dia, nos ajudou em todas as coisas, sempre com muito carinho e com muita dedicação. Meninas, eu queria agradecer do fundo do coração por todo o carinho e dedicação que vocês tiveram com a gente, porque vocês fizeram nosso dia ainda mais feliz. Obrigado por construir uma nova amizade e que essa amizade permaneça por muitos anos. Desejamos a vocês muito sucesso, muitos eventos e muitas realizações. Um beijo dos eternos noivos Believe. Gente, então, o que eu queria falar pra vocês? Esse casal é a Natália e o Tainã, eles casaram em abril desse ano. E pensa num casal sensacional. Nós falamos muito sobre a vida extraordinária, o quadro da vida extraordinária, mas tudo influencia, até o pensamento positivo, a vibe que você tá pro casamento. Vou contar um pouquinho sobre esse casamento, sobre esses noivos, que são super queridos meus e acabaram virando até amigos. A Natália e o Tainã, eles casaram num espaço que chama Sítio São Jorge, lá é lindo. E eles tinham contratado um monte de bexiga branca para colocar LED dentro, porque depois da cerimônia eles queriam sair e soltar e subir esses LEDs e tirar uma foto maravilhosa, com esses LEDs tudo flutuando e subindo os balões, né, de gazélio. Tá aí tudo bem, tava tudo certo, o tempo tava legal. Começou o cortejo. Entrou o noivo, entrou os pais, os padrinhos, falei, a noiva pode entrar, e ela foi de fusquinha, linda. A hora que a Natália embicou com fusquinha, gente, caiu um temporal, mas um temporal, e eu já tava tudo encharcada, né, eu tava ajudando, e eu sempre ajudo na hora do cortejo, a noiva sair do carro, então eu abri a porta, a noiva saiu do carro, e eu ficava rezando, gente, por favor, que a Natália esteja sorrindo, esteja feliz, esteja calma. A hora que ela me sai do carro, a Natália tava com um sorriso daqui até aqui, ó. E eu já me impressionei, né? Porque toda noiva pensa, vai chover, vai estragar meu dia, vai estragar meu casamento. Ela tava com um sorriso, gente, maravilhoso. Daí eu falei, Iná, vamos casar? Porque eu sempre brinco um pouquinho, né? Bem na hora, que ainda mais uma hora que ela tá nervosa e tal. Ela olhou pra mim e falou essas seguintes palavras. Nossa, Bru, você viu? Chuva de bênção. Olha, gente, olha essa noiva. Eu quase agarrei ela na hora e dei um beijo, sério. Isso daí me marcou tanto que você não tem noção. Não deu pra eles soltarem as bexigas como eles queriam, porque tava chovendo. Nós tentamos fazer alguns testes com algumas bexigas. Eu acho que por conta do gazélio e da chuva, não subia a bexiga por nada. E daí a gente jogou a bexiga. Não, vamos deixar pro final da festa pra fazer a foto. Se parar de chover, a gente tenta. Eles tiraram a foto, não conseguiram subir todas as bexigas, mas a foto que eles têm de algumas bexigas que subiram, com um pouco de garoa que tava, ficou uma foto maravilhosa. Eu até falei pra eles, gente, a foto ficou até mais bonita, com que dá pra ver um pouco da garoa, do que se fosse só bexiga. Eles falaram, a gente também acha, ficou mais bonita ainda. O casamento deles eu acho que terminou umas 2h30 da manhã, a gente ficou até quase 4 horas da manhã só rindo, e os noivos, eles viram um monte de bexiga que já tinha descido na hora do quartinho da sala dos noivos. A gente falou, nós vamos fazer o que com essas bexigas? Tem 100 bexigas aí sem subir, o que nós vamos fazer? Nós começamos a fazer guerra de bexiga. Isso já tinha terminado a desmontagem, convidados já tinham ido embora. O Tainã, ele saía correndo e ele pulava em cima das bexigas, estourava, e a gente fazia o bumerangue deles. Nós ficamos até quase 4 horas da manhã só rindo dos noivos, só conversando, e eles curtindo aquele momento. Nosso casamento foi maravilhoso, o casamento foi extraordinário. E até hoje, a Natália, ela usa no perfil do WhatsApp dela, a foto do WhatsApp, uma foto que eu tirei. Tá o quarto todo escuro, ela vestida de noiva segurando as bexigas que já estavam todas caídas assim, ó, iluminadas. Então, olha como que mesmo o que uma noiva falaria que foi uma coisa ruim no casamento, que não deu certo, eles transformaram numa coisa maravilhosa. Gente, olha isso, do pensamento positivo, de você estar leve, estar aproveitando o seu casamento. Então eu queria compartilhar esse depoimento que eles deixaram, porque me marcou demais. Iná e Tainã, eu falei que hoje teria uma surpresa pra vocês. Foi maravilhoso, eu aprendi muito com vocês, muito obrigada mesmo, gratidão eterna por vocês terem compartilhado, por eu ter
tido por eu estar lá com vocês. Porque foi uma lição que eu aprendi de ver a vibe que vocês têm, o jeito de vocês. Sério, muito, muito, muito obrigada, Natália e Tainã. Muito obrigada mesmo por todo o carinho. E é isso, eu queria compartilhar. Eu já tinha contado essa história pra você, né? Já. Contou numa sessão de coaching, hein? Falei quais foram os ganhos. E ela usou esse como um ganho. E a vida sempre tem ganho. Eu sempre digo que não existe perda sem ganho. E não existe ganho sem perda. Por isso que você fazer um processo de coaching integral sistêmico é importante. Você vai ganhar alguma coisa, você vai perder outra. Se você ganhar na Mega Sena, você perde segurança, talvez, você perde alguns amigos, algumas coisas você vai perder. E se você perde um trabalho, você pode encontrar novos amigos, novas oportunidades. Então a vida tem que ser assim, leve. Toda vez que eu perder alguma coisa, eu tenho que conseguir enxergar o que eu ganhei ali. Com certeza. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Nossa live tá chegando ao fim. Evandro, você quer concluir, mostrar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer falar agora para todas as pessoas que estão assistindo a live e no blog da Lores? Com certeza, eu quero dizer para vocês que vocês vivam o presente. Não é à toa que a palavra é dita presente. A gente tem... O que é o passado? São as nossas lembranças, as nossas memórias aconteceram. Nós temos dois tipos de lembranças. Lembranças boas, lembranças ruins. Então escolha lembrar das lembranças boas. E o futuro ainda não aconteceu. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não me pertence o futuro. O que eu tenho? Esse momento. Então olha para quem está do seu lado agora e dê um abraço nessa pessoa. Diga o quanto ela é importante para você. Essa pessoa não está do seu lado por acaso. Deus escolheu ela para estar com você nesse momento. E o que você tem na vida é só esse momento. Então você não pode aceitar dizer que mas os meus filhos são, sabe como é adolescente, eles ficam no computador, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Vai lá, abraça, diz o quanto você ama. Pô, Evandro, mas meus pais não me diziam. Não tem problema. Se os seus pais ainda estiverem aqui, liga para eles. Fala aqui o quanto eles são importantes, porque eles podem não estar mais aqui amanhã. E a gente vai querer voltar ao tempo e a gente não tem esse poder. Passado é passado, futuro ainda não aconteceu. E esse momento que é o que eu tenho agora, eu quero dizer, sem conhecer, queria estar aí para dar um abraço apertado em vocês e dizer obrigado por vocês terem participado da minha vida. Porque eu acredito que mesmo sem conhecê-los, a energia que chegou até mim aqui, ela é tremenda. E ela vai me fazer um pai melhor, um filho melhor, um coach melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor. Então estou aqui à disposição. Quem quiser depois perguntar alguma coisa, nós vamos compartilhar os meus contatos. Eu estou aqui para somar. E se eu puder fazer isso, farei com amor. Obrigado e valeu mais uma vez pelo convite. Evandro, eu que agradeço por você estar aqui. Nossa, foi sensacional, gente. Eu tô muito feliz. E eu espero todos vocês que estão assistindo aqui no curso O Poder da Ação, que será ministrado pelo Evandro, gente. Estaremos lá e eu espero vocês lá. Muito obrigada, Evandro. Vamos passar então os créditos para todo mundo conseguir ver já Instagram, site, tudo mais. Believe Assessoria, caso alguém queira casar, queira algum analítico, queira um software para ver checklist, planilha, tudo mais. Ó, se tem paciente aí me vendo, vira agora pro teu esposo e pede ela em casamento. Isso. Agora, hein? O Evandro, gente, vocês viram que passou do Evandro também, Instagram, tudo bonitinho. Pessoal da Lab 3 TV, muito obrigada pelo carinho, por essa transmissão, muito obrigada. Se vocês estão recebendo todo esse conteúdo de qualidade aí na casa de vocês, no trabalho de vocês, onde vocês estão, é devido ao Lab 3 TV. Então, pessoal da Lab 3, muito obrigada. Marcinho, Gida, Rui, todo mundo que nos ajuda, muito obrigada mesmo. Espero vocês no curso do Poder da Ação, junto com o Evandro. Muito obrigada. E qual que é o dia, Evandro? Vamos... 14 de outubro. Espero vocês lá, hein, gente? Sábado. Sabadão, espero vocês lá. Se você não for fazer o curso, vai lá só pra me dar um abraço. Isso mesmo. Eu espero vocês lá, gente. Muito obrigada por terem vocês aqui junto comigo mais uma quarta-feira. Próxima quarta-feira espero vocês aqui de novo, 9h da noite. Um beijão. Tchau, gente.